não só de observação e de graça, graça no melhor sentido da palavra, não graça de fazer rir, graça de ver o divino em tudo, a graça de ver em tudo, de ver nas coisas um toque divino, não é? Um insight, como se diz no Ocidente, né? O Bachot era um poeta que passou parte da vida andando com a mochila nas costas e conhecendo poetas aqui e ali e deixando haikais escritos, né? O Bachot simplesmente transformou o haikai, porque antes dele o haikai era usado para pilhéria, para piadinhas, para graças, no pior sentido da palavra. Como os poemas piada no começo do modernismo, para demolir aquela questão de que poesia tinha que ter assuntos solenes, nobres, isso aí não é poético. Não é? Então, os nossos poetas iniciais do modernismo, Drummond, Bandeira e Oswald de Andrade, principalmente, passaram a fazer poemas piada. Por exemplo, tem esse aqui do Oswald de Andrade, né? Que é o Baile na Corte. Foi num baile na corte, o conde quem disse para a dona Bem-vinda que farinha de suruí, fumo de baipendi e pinga de Paraty é comer, beber, pitar e cair. Note, é uma piada, mas desacralizava a poesia antiga de então. E era esse tipo de coisa que o haikai fazia lá no Japão antes de Bachot. Aí Bachot deu àquele tipo de poesia uma nobreza, uma observação seletiva e graciosa da natureza. Né? Vou falar para vocês o haikai mais famoso de Bachot, que é aquele do sapo, na tradução de Oldegar Vieira, do baiano Oldegar Vieira, que está no livro Haiku, do londrinense Carlos Versosa. Eu creio que é o maior levantamento de haikai no Brasil. Esse livro é o doutorado dele, já publicado já faz mais de acho que uns 20 anos atrás, e ele traz esse poema, esse haikai do Bachot, traduzido assim: Ploc, um sapo pula no silêncio da lagoa, e o silêncio ondula. Note, ploc, um sapo pula, tem repetição de 3P, imitando o pulo do sapo. Ploc, ploc, ploc. Ploc, um sapo pula no silêncio da lagoa. Note, tem o S de silêncio e tem o L, silêncio, no silêncio da lagoa. Já tem o L lá em cima em pula. Então, há uma fonetização, como eu chamo, uma graça fonética aí. Né? E o silêncio ondula, porque como uma pedra que é jogada na água, quando o sapo cai na água, as ondas concêntricas da água se afastam em direção às margens. Olha que interessante, né? Que observação interessante que ele faz, como ele nos convida a observar a natureza e captar a graça que nos rodeia e que muitas vezes nós não percebemos e precisamos dos poetas para nos estimular. Ploc, um sapo pula no silêncio da lagoa. E note que no silêncio da lagoa tem umas nasais também. Né? No silêncio da... Tudo isso constrói um tecido sonoro. E o silêncio ondula. Essas nasais imitam as ondas. O silêncio ondula. Esses N's estão imitando as ondas que o sapo faz na lagoa. Agora, notem, o Guilherme de Almeida, um poeta brasileiro que foi... Ele se dizia o introdutor do haikai no Brasil, mas outros já tinham introduzido o haikai antes, inclusive poetas da colônia, da antigamente chamada colônia japonesa. Mas ele tem um haikai que eu acho precioso e que mostra como o haikai tem a sina de se transformar. Assim como o Bachot transformou o haikai do haikai pilhéria no haikai nobre, o Guilherme de Almeida deu a seguinte transformação no haikai. Note esse haikai dele, que fala sobre a mineração, sobre o trabalho do garimpeiro, que pega a bateia, vocês sabem que é bateia, né? Aquela bandeja, vamos dizer assim, de madeira, onde coloca-se o cascalho, mexe, o ouro vai aparecer, né? E aí ele tira o ouro e joga o cascalho fora. Nota. Lava, escorre, agita a bateia, ponto. Enfim, na areia, não, lava, escorre, agita a areia, ponto. Enfim, na bateia, fica uma pepita. Lava, escorre, agita a areia. Enfim, na bateia, fica uma pepita. Note, areia, ponto. Note que quantas vogais e consoantes misturadas há? Lava, escorre, agita a areia. Enfim, na bateia, fica uma pepita. Note que esse enfim
dá uma sonoridade gêmea com fica, enfim, fica. Notem que lava, escorre, agita, as palavras se emendam, lava, escorre, agita. Como o cascalho se mistura na bateia, lava, escorre, agita a areia, ponto. Esse ponto é a pepita. Esse ponto no meio do haikai é a pepita no meio da bateia. Olha que insight, que delicadeza o Guilherme de Almeida fez, e ao mesmo tempo ele mostra como o haikai pode ser transformado. E o haikai, cumprindo a sua sina de transformação, note que o soneto continuou soneto. Soneto, para ser soneto, tem que ser 4 versos, 3 versos, 3 versos. Né? Mas o haikai não. O haikai, por ter essa estrutura trina de 3 versos, sabe? Quando se rompe também com a estrutura de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, como foi feito depois de Guilherme de Almeida, acontece isto, por exemplo, um haikai de Leminski. Eu estou evitando falar dos meus haikais aqui para não ser cabotino, falar desses aqui que eu acho muito interessante. Olha o haikai do Leminski. À noite, me pinga uma estrela no olho e passa. O primeiro verso é aqui na esquerda. É uma palavra só, à noite. Depois, no meio, esse verso do meio está no meio. Um fica aqui, à noite, me pinga uma estrela no olho e passa. Note, não tem rima. Não tem. É uma coisa, parece que é vazia, parece que é muito simples demais. Mas veja bem, à noite me pinga uma estrela no olho. Então, é como se as estrelas fossem pingos de luz. Começa essa conotação. E não lembra a mãe da gente, quando a gente estava com o olho machucado, que fez brigadeira, jogou terra, a mãe chegava e botava colírio, pingava um colírio e aquilo passava, aquela irritação passava. Né? À noite, me pinga uma estrela no olho e passa. Como tudo passa. Como as coisas simples e corriqueiras, como pingar um colírio no olho, passa. Como a gente olhar as estrelas, passa. Como as próprias estrelas passarão. Note quanta profundidade, quantas conotações há nessa simplicidade. Quanta transformação o haikai permite. Né? Então, os meus haikaipiras, quando eu passei a fazer, eu quis que fossem haikais transformadores, ou seja, que não ficassem nessa estrutura de 5 versos, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, e que se transformasse, mas que tivesse sempre a graça, o insight. Essa maneira de ver, de observar o mundo, curiosa e, ao mesmo tempo, graciosa e agradecida. Né? Então, os meus haikais também têm, além disso, dessa visão de procurar a graça das coisas, eles têm muita sonoridade, tem bastante jogo de palavras, rimas internas, né? Aliterâncias, como a teoria da literatura chama, o que nós podemos chamar de ecos sonoros, de sonoridades, de eufonias. Né? E eu dei o nome de Ai Caipira justamente até em homenagem ao Bachô, que foi um caipira, foi um andarilho. Sabe? Então, não é para ser uma coisa nobre, não, é para ser algo comum, que seja distribuído e que seja usufruído por todos. O haikai é um convite para que a pessoa ingresse no mundo da literatura, longe sem querer, vamos dizer, soterrar essa pessoa, sufocar essa pessoa com longos poemas, com muitos livros. Não, o haikai é um convite para abrir os olhos, ver e viver o mundo através do haikai. Eu acho que o que eu tinha a falar era isso, Miriam. E fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer coisa. E agradeço a vocês, viu, por terem entrado nessa empreitada, terem entrado nessa ponte, e espero que vocês tenham algum benefício pessoal e que consigam melhorar a vida, a visão de mundo, não só com os meus haikais, mas com os haikais a que vocês tiverem acesso. Muito obrigado.